Bom dia a todos, irmãos, amigos, ouvintes. Hoje, 4 de setembro, quinta-feira de 2025, vamos estudar o capítulo 3 de Romanos. Nós estudamos o capítulo 1 nessa série de estudos do livro de São Paulo aos Romanos. No capítulo 1 nós vimos que Deus é paciente, longânimo, para que todos os judeus e gentios se arrependam pelo Evangelho, que foi manifesto e demonstrado por São Paulo, pelas orações de intercessão de um primeiro mártir cristão, Estevão, que orou aos pés de São Paulo, que guardava as capas no seu apedrejamento. E aí Paulo, convertido com essa luz, nos deu essa revelação do mistério de Cristo e da sua redenção. Então, no capítulo 1 de Romanos, a humanidade perdida nos seus pecados, na sua mentira, na sua malícia, nas suas afeições desordenadas, estava sob a ira de Deus, porém Deus reteve a sua ira, o seu julgamento, sua condenação, como fez no dilúvio, para que o Evangelho chegasse e fosse anunciado, o arrependimento a todas as nações, começando pelos judeus, por Israel, para que eles se arrependessem de não considerarem o conhecimento de Deus e nem buscarem a santificação e redenção no Evangelho de Cristo. Então todo orgulho, perversão, fanfarrosice, invenção de males, desobediência aos pais, falta de entendimento, que é Jesus Cristo, o verdadeiro entendimento de todas as coisas, da criação e do futuro e da salvação e da redenção, falta de piedade, falta de compaixão. Devemos procurar pessoas que tenham em Cristo compaixão, piedade. É o primeiro sinal do cristão, é compaixão, piedade. E o julgamento de Deus fica então pendente como uma espada pendurada numa corda sobre toda a humanidade, daqueles que têm prazer e ensinam a injustiça. No segundo capítulo também Paulo nos demonstra que somos todos inexcusáveis, indesculpáveis, porque quando julgamos a outro, nós mesmos praticamos aquilo que condenamos. Portanto, não temos nenhuma condição de nos justificar, nem pelo judaísmo ortodoxo, pela lei, nem pela filosofia racional dos gregos. Os gregos avançaram muito na filosofia, Aristóteles, Platão, Sócrates, tanto que todas as nações seguem praticamente a República de Platão. Mas isso não nos justifica diante de Deus. O Criador é preciso ser perfeito, à semelhança do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso ele veio, se revelou a nós, para que nós, nas suas feridas, fôssemos sarados e víssemos o pecado e a agressão que nós fazemos sempre a Deus, e vivemos de fé em fé na misericórdia de Deus e redenção em Cristo Jesus. E não há acepção de pessoas, seja bárbaro, seja intelectual, acadêmico, professor, doutor, juiz, advogado, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, todos somos condenáveis diante de Deus por causa dos nossos pecados, nossa imperfeição. Mesmo que nós pensemos que somos a justiça, que somos o poder, que somos isso e aquilo, a sabedoria, nós somos a luz, instrutor das crianças, guia dos cegos, como muitos judeus ortodoxos da época de Paulo estavam dizendo para ele, e pensando que a letra da lei ou a Bíblia vai nos salvar, nós temos capacidade de entender perfeitamente e seguir perfeitamente os mandamentos. Tudo isso fracassou. O que deu como solução para a nossa redenção foi a cruz de Cristo, a sua oferta pacífica diante de Deus, que acalmou a ira de Deus e nos deu a misericórdia de Deus para termos e herdarmos com Cristo a vida eterna na justificação da sua ressurreição. Agora, no capítulo 3, Paulo vai analisar, vai demonstrar qual a vantagem do judeu e qual a vantagem da circuncisão, porque Deus fez uma obra gigantesca de séculos. Nós temos 3.600 anos com Abraão, 4.000 anos de Abraão para cá, e que Deus vem trabalhando na nossa redenção em Cristo. Então nós vamos ver no capítulo 3, porque com a lei não pode nos salvar, ela apenas demonstra o nosso pecado, e que a nossa justificação e redenção é livremente pela graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Ele mesmo, Deus, propôs como propiciação
dos nossos pecados, da nossa mortalidade, para declarar nossa justiça, né, por Cristo, não por nós mesmos, pelos nossos atos, mas por Cristo e pela remissão que Ele fez dos nossos pecados. Na paciência de Deus. Deus teve paciência, porque nós todos já deveríamos estar no inferno, e Deus deveria ter encerrado a sua tentativa de criar o homem, né, criar a humanidade. Mas Ele não fez, Ele preferiu redimir essa humanidade em Cristo para nos criar num corpo eterno como o de Jesus Cristo e imortal. Nos dá imortalidade num corpo imortal como o de Jesus Cristo, que não pode morrer mais. O corpo de Adão poderia morrer, mas o de Cristo ressurreto não pode morrer mais. Ele é da imortalidade. E pela fé, vamos justificados e redimidos nessa graça em Cristo Jesus da cruz e não morreremos mais. Então eu digo assim, nós teremos um corpo de vida infinita. E Jesus tem um corpo de vida infinita. Porque ele morreu, mas a morte dele foi uma remissão. A morte dele não foi justa para ele. Ele não cometeu nenhum pecado, ele não precisaria morrer. Mas ele morreu como pagamento, como oferta de propiciação. Achã é uma oferta de paz com Deus. Então, para isso ele veio morrer. Não foi para pagar os seus pecados, que Jesus não teve nunca nenhum pecado. Sempre fez a vontade do Pai, sempre falou as palavras do Pai. Então é o único caso de toda a humanidade, né? Então, às vezes, nós cristãos pecamos por exagerar na Virgem Maria, Maria do Socorro, Maria Imaculada, etc., achando que as santas são mais do que as outras, mais do que os outros, foram imaculados sem pecado, mas isso não é a doutrina de Paulo. Paulo não ensina isso. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, uns a mais, outros menos. Outros pecados imperdoáveis contra o Espírito Santo, mas todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, são justificados unicamente pelo sacrifício achã no hebraico, pacífico de Deus na cruz por nós, a redenção. Então, nesse capítulo 3, Paulo continua essas demonstrações da redenção em Cristo e somente em Cristo, porque ele enviou o Espírito Santo também e conquistou essa vida ativa de correção, de santificação, de lavagem, de purificação, que nós cantamos os belos hinos do Salmo 23, em que ele nos leva a águas cristalinas e profundas do nosso interior, e vai tirando a sujeira e imundícia do nosso interior também, não só da aparência externa, social, que nós tenhamos, mas do nosso interior profundo, as águas profundas. Ele que nos guia com a sua vara, ele nos corrige, com o seu cajado ele nos protege, pega no pescoço e puxa do mal, nos livra da cilada do mal, que devemos vigiar sempre e orar sempre. Porque o devorador, o inimigo que não tem salvação, que pecou de maneira imperdoável, Satanás, seus demônios, seus anjos e suas civilizações aí aos milhões, aos bilhões do hinduísmo, os seus templos de pornografia que já faziam na rocha, né, que tem na Índia, que tem em toda parte. Então a humanidade sempre viveu enganada por esses demônios que formaram o hinduísmo, o budismo, o islamismo, para desviar da redenção da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a única redenção e justificação e oferta de paz com Jesus, com Deus e o Espírito Santo, da renovação da santificação. Então hoje o mundo todo discute a paz, né? O que a humanidade precisa é de paz, porque senão ela vai se destruir em bomba atômica. Mas só quem pode nos dar essa paz com Deus, que é a maior bomba atômica de todas, é infinito e eterno, né? Deus existe, é um em três pessoas que se manifesta a nós, no tempo e no espaço. Fora do tempo e do espaço, Deus é um. Mas no tempo e no espaço, para nós, ele se manifesta como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa pluralidade de Deus, na sua essência, ela é única, ela é uma, ela é perfeitamente unida. É o que diz Elohim, é um plural. Deuses, três, né? Como um corpo, a semelhança de um casal, que se unem na carne, na alma e no espírito. Então eles são unidos, ele é de um, e é um mistério do infinito, um mistério da eternidade. Só quem é eterno, como diz o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pode estar nesse mistério da divindade. E aqueles a quem Deus chamar pelo amor e unir também em toda a criação pela redenção em Cristo. Então, Romanos capítulo 3, Paulo vai demonstrar
esse mistério, continua demonstrando esse mistério, que é uma atividade de um grande intelecto que Paulo tinha, era o maior intelectual da sua geração apostólica, porque ele falava grego, latim, hebraico, aramaico, e ele entendia a filosofia como um cidadão romano dos gregos, a justiça dos cidadãos romanos, que eram as excelentes, desenvolvidos em justiça, né, em tribunais, e também em filosofia grega, e os hebreus, os judeus, que eram a autoridade de revelação, na revelação bíblica de Deus, os oráculos de Deus, nas palavras e promessas de Abraão e de Deus. Que vantagem tem o judeu? Ou que proveito há na circuncisão? Vamos orar. Senhor Deus, abençoa, Senhor, esse nosso estudo para entender os teus grandes mistérios com a nossa pequena inteligência. Perdoa nossos pecados, humildemente pedimos, tua misericórdia na redenção do sangue da cruz de Jesus. Para nós, para nossos ouvintes, que seja proveitoso esta aula. Amém. Muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque foram lhes confiados os oráculos de Deus. Então a Bíblia é o oráculo, a pena do escriba, a Torá, sempre foi. O escriba se banhava para poder pegar a pena e copiar a Torá. Tem Torá que eles fazem isso, cobram $500.000 por uma Torá, escrita com a pena, etc., com a tinta especial. Passa anos escrevendo essa Torá. Tanto zelo que eles têm na letra, na palavra, mas sem o Espírito, essa letra mata. O homem não tendo o entendimento de Jesus, que é o verdadeiro Espírito do entendimento, ele faz barbaridades com a própria letra da lei. Né? Ele não consegue entender aquilo. E ligar aquela letra à realidade espiritual, como disse, há 3 dimensões que nós temos: a espiritual, a intelectual, que é a mental, da psique, da alma, das capacidades da alma, como diz São Tomás, e a organo mineral, que é o nosso corpo, né, mortal, que nós estamos vivendo, e o minério da natureza que nós vivemos. Então, esses aspectos foram confiados o oráculo de Deus, ou seja, Deus interviu no nosso intelecto, no nosso verbo, na capacidade intelectiva, do conhecimento, do entendimento, da ligação do organo mineral com o intelectual e com o espiritual. É o entendimento, Bin e Yeshua, entendimento, né? Yeshua no Antigo Testamento era conhecido Jesus como Yehoshua ben Nun, filho de Nun. Josué, filho de Nun. Era uma metáfora de Jesus, Josué, que conquistou a terra prometida. Então, ele também, em algum lugar da Escritura, ao invés de filho, está Bin Nun. A própria Escritura, a própria letra nos indicou que ele é o entendimento, Bin no hebraico. Ele é o filho do entendimento. Então, ele é filho e ele é entendimento. É o entendimento do Pai. Por isso que Jesus dizia no Evangelho: eu falo as palavras que ouço do Pai. Então, ele nos dá a entender o intelecto do Pai, que é a verdade. Por isso ele veio para falar e colocar a verdade, e nem uma menor letra do hebraico ou da palavra de Deus, com o entendimento de Jesus do Pai, vai passar. Ela permanece para sempre, na perfeita ordem que Deus criou. E se alguns deles não creram, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? Não. Então, se alguns judeus não creram na época de Jesus, como, por exemplo, as tribos não creram, por exemplo, Barnabé, que se converteu cristão, ele era da tribo de Levi. Então, muitos da tribo de Levi não aceitaram Jesus, mas Barnabé foi um apóstolo, considerado apóstolo, muito prestigiado na geração apostólica. Deus não permite sim que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto por praticar a sua ira? Eu falo como homem. De forma alguma. Pois, então, como Deus julgará o mundo? Pois se a minha mentira fez abundar a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda julgado também como um pecador? E por que não dizemos, como somos caluniosamente reportados, e como alguns afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação dos tais é justa. Então o que? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma, pois não há, já provamos antes que tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, não, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam.
Então veja, o que Paulo está dizendo é que os santos, eles são exemplo em muitas virtudes, em muitos atos, em motivação, atitudes e trabalho, mas nenhum deles é perfeito diante de Deus como nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eles não são perfeitos? Aí Paulo vai dizer, porque olha, não há quem faça o bem, não há nenhum. Então esses dogmas de imaculado, isso aí não procede da teologia apostólica, do maior intelectual da geração apostólica, que foi São Paulo, que foi evangelizado pelo Jesus glorificado no céu já. Não foi só como os outros demais, pelo Jesus na maior tempo, né, no Jesus mortal, não, Jesus com corpo imortal, da imortalidade que evangelizou Paulo, porque antes ele era inimigo de Cristo. Então o que ele nos explica é isso aí, que todos pecaram. Diante de Deus, todos somos pecadores, tanto Maria, como todos os santos da Igreja Católica Romana, como todos os papas, como todos os protestantes, todos somos pecadores. Os bárbaros também são, os gentios das falsas religiões, todos nós somos pecadores, somos restituídos à redenção de Cristo pela fé, na graça, na obra de Cristo, não nas nossas obras, nos nossos méritos. É o que Paulo diz. Por quê? Aí ele vai demonstrar isso. Ele diz assim: a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas engano, o veneno de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Então, quem não pecou com a boca? Quem não disse um palavrão? Quem não cometeu uma injustiça com as suas palavras, né? Sem falar nos pensamentos. Os seus pés são velozes para derramar sangue, seus caminhos a destruição e miséria, e eles não conhecem o caminho da paz. Então, quem já não andou para fazer violência? Quem não chutou alguém, né? Agiu violentamente contra alguém e injustamente, né? Quem não causou então destruição de alguém, prejuízo a alguém? Quem não destruiu a paz, né? Então todos somos pecadores por causa desses atos dos nossos pés, da nossa boca. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então quantos já pecaram com os olhos, com o coração? Olharam coisas que não podem ver, que não deveriam ver, o mal, né? Ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo se torne culpado diante de Deus. Então, se todos nós somos culpados diante de Deus, significa que nós precisamos de uma redenção, de uma remissão, de uma paz com Deus, senão ele nos julga, ele nos destrói, nos despedaça, porque a força infinita e eterna de Deus criou todo esse universo e vai criar um universo eterno e corpos eternos, infinitos, né? Não eternos, mas infinitos, porque nós não podemos existir antes do nosso nascimento, né? Nós surgimos, nascemos e passamos a existir. Então a nossa consciência, teremos consciências então infinitas, mas não eternas, porque quem tem consciência eterna é só Pai, Filho e Espírito Santo, que foram gerados na eternidade, como se diz os teólogos. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista. Ora, nós sabemos que todas as coisas se diz a lei, ela diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo se torne culpado diante de Deus. Então é a lei que nos acusa. Ela põe o dedo na nossa cara e diz: olha, você praticou isso. Então a plataforma, né, a blockchain de Deus, que é eterna, guarda tudo que nós falamos, pensamos, fazemos, movimentamos. E lá tem muita coisa errada que nós fizemos. Então elas precisam ser pacificadas, elas precisam ser redimidas. Cristo pagou com o seu sangue por isso. E ele intercede por nós com o Espírito Santo. Quando nós somos batizados e nós cremos, nós temos essa intercessão do melhor advogado que existe, né? Agora nós temos um grande julgamento aí no Brasil. Você vê a importância dos advogados, né? Jesus então pagou o preço e ascendeu e foi ressurreto para a nossa justificação. Deus deu esse corpo aí, ó, imortal para ele. Está vendo? Infinito, imortal para ele. Nunca mais morrerá. Ele nos dará, esse corpo nosso será um dia como o dele, ó, ressuscitado, imortal, infinito, graças a essas chagas que ele tem nesse corpo e esse sangue que ele derramou por essas chagas. Então somos justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Jesus Cristo. É o que diz a palavra de Paulo, é o que diz a Bíblia. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei serve para nos acusar. O procurador lá, a Procuradoria Geral, está fazendo o julgamento e está acusando. Você está querendo dar um golpe de Estado. Você falou que queria. Você pensou em fazer um golpe de Estado. Você
assinou um golpe de Estado. Você convocou o povo para um golpe de Estado. A Procuradoria está lá acusando a gente, a lei. Né? E o advogado da defesa, Jesus Cristo, né? Nos justificando. Epa, eu paguei pelos pensamentos dele, eu paguei pelas palavras dele, eu paguei pela atitude dele. Quando ele não tinha consciência de mim, da minha redenção, da minha palavra. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. Então, para nós, a lei serviu para acusar, promotor de justiça. Né? Mas para Jesus Cristo e a cruz e a sua cruz, a lei surgiu como testemunho de que ele viria naquele ano, ele morreria, viria no jumento, que ele morreria ali naquela Páscoa judaica. Então a lei serviu de testemunho dos profetas, como Isaías 53, ele morreria, pagaria com suas feridas os nossos pecados. Então para Jesus a lei não serviu para acusá-lo, porque ele não tinha nenhum pecado, não tem, nunca terá. Então, a lei e os profetas se viram para testemunhar que ele era Jesus, Yeshua, o Nazareno, Filho de Deus, ressurreto pelo sudário. A gente vê no sudário as marcas que ele deixou impresso, né? Aí, ó, a gente vê no sudário que é a relíquia mais estudada da história e preservada há 2000 anos. Está lá o sangue da redenção, está lá suas mãos. Ele queimou todo o seu corpo aí, quando ressuscitou como uma impressora laser, né? O seu rosto, a sua cruz, toda a lança do lado, os ossos do dedo, porque quando o Espírito Santo ressuscitou esse corpo morto de Jesus, né, os seus glúteos, eles estavam, ao invés de estarem achatados, os seus glúteos estavam tensos, né, e a sua panturrilha também estava tensa, como se ele estivesse vivo, ele deixou tudo no sudário. Então nós temos a comprovação, e agora depois eu tenho um vídeo aí mostrando também um atestado de óbito de Jesus no sudário. Foi descoberto o nome dele, Ézio Nazareno, porque os judeus e os fariseus, eles colavam um papiro, escrito o nome da vítima, embalado naquele pano, para daqui a um ano, e amarrado, para daqui a um ano entregar à família o corpo. Então Jesus está lá, o nome dele, para a doutora Bárbara Frale, do Vaticano, e doutor Marion, da Universidade de Milão, descobriram no Instituto Óptico de Paris, né, de Lyon, acho que é Lyon, o país, no Instituto Óptico da França, eles descobriram então as letras do século I em latim e também um mês em hebraico, Adar, né, da primavera, da primavera, o mês em que a Páscoa é celebrada lá em Jerusalém, que Jesus foi morto nessa época, e estava lá o seu nome, Jesus Nazareno, não Jesus Cristo, porque ele era o profeta de Nazaré, era o Jesus de Nazaré, ele não tinha ressuscitado, então escreveram no testado de óbito, né, a autoridade religiosa do fariseu, a autoridade política dos romanos, jurídica, Jesus Nazareno, Jesus o Nazareno, de Nazaré, então ali era o corpo dele. Então está tudo comprovado no sudário, guardado, mas por uma questão de política, temor, o Vaticano ele não confessa essa autenticidade do sudário para não ofender, né, a vizinhança islâmica, hindu, ateia, né, que tem aquele teste do carbono 14 falsificado dos cientistas, pseudocientistas do Arizona, com carbono 14, que pegou as bordas, um pedacinho da borda onde foi costurado com linha. As clarissas costuraram, porque o pano ia se desfazendo nas bordas, tem 2000 anos, então tinha que costurar as bordas, senão rasgava todo o pano. Então fizeram essa trama, né? Já tinha um livro editado para desmentir sobre o sudário, antes de ter o resultado dos testes do Arizona, da Universidade do Arizona, da Suíça e de Londres, né? Zurique. Então é toda uma trama sempre, a cilada do demônio querendo tirar o testemunho e a verdade de Cristo, para que a sua alma, minha alma, não tenha verdade, não tenha salvação, não tenha redenção, não tenha justificação na ressurreição de Cristo, nem o perdão das suas culpas. É o que Paulo está demonstrando aqui. A justiça de Deus se manifestou sem a lei. Agora os ortodoxos, os judeus estão inventando aí, você tem que voltar lá para o judaísmo, tem que fazer a festa do Yom Kippur, que vai ser das cabanas, tudo bem, pode fazer, mas isso aí não vai nos justificar.
Não é isso aí que ele vai justificar. Ah, tem que tomar aquela terra toda de Israel, de Abraão, na bala, no foguete, no canhão. Não, os anjos de Deus vêm buscar. Quando chegar o tempo, aquela terra toda será dada para nós, não só aquela terra, mas em terra inteira. Todas as nações nós reinaremos num corpo desse aí, infinitamente vivo. Sobre todas as nações reinaremos. Jesus falou que vai entregar 10 cidades para. Vamos ser prefeito de 10, 100 cidades, 20, cada um vai receber um galardão pela sua fé em Jesus Cristo, na sua redenção e na sua justificação na cruz. Então não tenha pressa de ser político, não, porque nós vamos passar 1000 anos reinando sobre essa terra. E depois vamos herdar o quê? A nova criação, como diz Paulo, ela geme. Então nós vamos reinar, herdar um universo infinito, que essa matéria vai ser toda, como diz o apóstolo Pedro, dissolvida em fogo, né? Não só por arma nuclear, pela própria recriação divina. Então, quando terminar os 1000 anos, a Jerusalém Celeste vai descer num universo perfeito e eterno, porque é Jerusalém Celeste, onde nós vamos fazer as bodas do Cordeiro no céu, os 7 anos de tribulação em Israel. Esses abinos estão enganando os cristãos, dizendo, vem para cá para Israel, vamos lutar, vamos matar todo mundo, tomar toda a terra, expandir, etc. Não é assim que vai ser. Né? Deus vai nos dar tudo. Nós não precisamos ter pressa. Né? Não estou julgando Israel, não estou condenando nada, não estou me metendo lá naquela confusão toda lá do Oriente Médio, não. Pelo amor de Deus, não estou culpando ninguém. Claro que estou culpando as violências, os absurdos, estou culpando, né? Mas às vezes é defesa do Estado, eu estou entrando nesse mérito. Mas o que eu quero dizer é que os profetas nos indicam que Deus fará, ele, a mão dele, fará a vingança, fará o julgamento ali, quem é certo, quem é errado, de quem é a terra, de quem não é, através de que religião, de que crença. Então é aqui que Paulo está dizendo, vai ser a crença na redenção pelo sangue da cruz de Cristo e na justificação pela ressurreição do corpo infinito de nosso Senhor Jesus Cristo por suas chagas. Né? Então não deixe de congregar, não deixe de tomar sua Eucaristia, sua ceia, não deixe de lavar sua mente, sua alma, suas potências da alma, capacitivas, cognitivas, né, emocionais, do seu coração, com a palavra, com a piedade, com a compaixão, que sempre deve acompanhar a misericórdia e a bondade de Deus, Pai, com o que é bom, fazendo o bem, ajudando o próximo. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo testemunho da lei dos profetas. Porque todos os pecados estão privados da glória de Deus. Esta glória é que nos vai manter santos, puros com Jesus, com todo o corpo de Cristo, no banquete, na Nova Jerusalém Celeste, que tem 1800 quilômetros cúbicos, para cima, para baixo, para o lado, de pedras preciosas, de ouro. Com a luz de Cristo não haverá mais sol nem lua, porque Jesus, o brilho do seu rosto, iluminará toda essa cidade, todo esse mundo e todo esse novo universo que ele vai criar. A justiça de Deus é o universo eterno, a quem Deus estabeleceu, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus se estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos nossos pecados, que são passados na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde está então a vanglória? Excluída? Por que lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela lei, sem as obras da lei. É ele Deus somente dos judeus? Não, é ele também dos gentios. Sim, também dos gentios, visto que há um só Deus que justifica a circuncisão pela fé e a incircuncisão por meio da fé. Anulamos então a lei pela fé de boa forma alguma, antes estabelecemos a lei. Então os gentios estão incluídos todos os pagãos, todas essas falsas religiões islâmicas, hindu, shintoísta, do Oriente, do Ocidente, tudo está incluído nesse nome gentios. E todos os judeus ortodoxos, liberais, etc., também estão incluídos nos judeus. E todos eles são justificados da mesma maneira pelo cristianismo verdadeiro, com o entendimento de Jesus, do Pai, que é pela graça e pela fé, com obras frutificantes. Então a fé, como diz São Tiago, ela não é uma fé morta, ela gera frutos, que são o quê? Boas obras. Então, bom caráter, boas atitudes, bons comportamentos, boas palavras, bons pensamentos, bons olhares, bons ouvidos, bons movimentos e manimentos, né, da mão, fazer o bem com a mão, fazer aquilo que é permitido fazer com as mãos também.
Então o homem deve viver sempre sobre a graça da operação do Espírito Santo, da verdade, do bem e da justiça em Cristo Jesus, na sua remissão, redenção, pacificação com Deus, propiciação, e sermos então objetos e frutos de honra ao nome, à glória e ao Evangelho de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não anula a lei, pelo contrário, excepciona a lei pela fé, pois a lei é testemunha dessa fé em Cristo e os profetas também. Amém? Então esse foi, graças a Deus, o capítulo 3 de Romanos. É difícil, mas a gente vai entendendo com a graça do Espírito Santo, vai chegando ao entendimento, vai marcando a nossa mente, a nossa memória, da nossa alma, da nossa psique, das nossas capacidades da alma, como diz São Tomás, que temos várias, inclusive a imaginativa, a cognitiva, cogitativa, apetitiva, intelectual, várias capacidades que Deus deu na nossa alma, ela vai se alimentando da palavra de Deus pela graça do Espírito Santo, na redenção de Cristo, com a paz de Deus, vem toda essa graça, todos esses dons, toda essa bênção. Então fique com a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até uma próxima oportunidade, se gostar, compartilhe. Foi então o estudo da série de Romanos. Vamos continuar para o capítulo 4. Se gostar, compartilhe, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Esse que falou, oferecimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, doméstico localizador Luz, Glória e Força, para o grupo Cruz, Força e Fé, no WhatsApp também. Um grande abraço, até a próxima.